Boa tarde a todos nós que aqui nos encontramos encarnados e os nossos irmãos desencarnados aqui junto a nós, em mais esta oportunidade da reunião pública, nesta tarde aqui na Casa de Francisco de Assis. Que possamos então estar envolvidos com as nossas mentes nessa atmosfera espiritual, em vibrações de fraternidade, todos nós, na vontade de aprendermos cada vez mais, de nos iluminarmos cada vez mais com esses ensinamentos, que possamos então dar início à reunião desta tarde, envolvendo a todos os nossos irmãos também pela internet, que irão nos assistir, que todos nós possamos estar na tua paz, mestre. E pelo livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a mensagem desta tarde, de item 114, as cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo, isso está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que um mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou os seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Paz e bem a todos nós, que possamos dar início à reunião desta tarde com a nossa irmã Solange Dias, com a parábola do fariseu e do publicano, que ela seja envolvida por estas vibrações franciscanas, envolvendo a cada um de nós. Paz e bem, graças, Senhor. Palavra do Senhor. Boa tarde a todos, que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva. Para mais uma tarde de estudos, que a gente possa estar receptivo e que a gente possa aproveitar esses ensinamentos de Jesus para colocá-los em prática nas nossas vidas. Nosso estudo de hoje, a parábola do fariseu e do publicano, eu até destaquei o trecho. 2 homens subiram ao templo para orar. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14. Essa parábola ela é muito importante
para que a gente possa compreender não só a maneira de orar, mas também como Deus nos observa, como Ele recebe as nossas preces e como nós nos colocamos diante dele, né? Ela também nos mostra a questão do julgamento, a questão do egoísmo, e por outro lado do orgulho, e por outro lado a questão da humildade, né? Jesus escancara isso para nós, né? Jesus, ele usava parábolas, né? As parábolas elas eram já uma maneira de passar o conhecimento na época de Jesus. Naquela época nem todo mundo lia, nem todo mundo escrevia. Então, uma das formas de passar o conhecimento era pela fala, era pela tradição oral, né? Se iam contando as histórias e se levava adiante aquelas histórias. E para fixar a história e para uma melhor compreensão, era bastante utilizado o recurso da parábola, né? E Jesus usava muito isso, porque Jesus falava para pessoas muito simples. Também falava para estudiosos, mas ele falava para pessoas muito simples. E utilizando a parábola, ele alcança não só um maior número de pessoas, mas abrangida por um largo espaço geográfico e um largo espaço de tempo, né? Porque a cada momento que nós tivermos da nossa existência e a cada momento da nossa evolução espiritual, nós vamos estar compreendendo a parábola de um determinado ponto de vista, de um determinado lugar, o lugar onde nós estivermos. Então é possível que uma mesma parábola ela possa repercutir para cada um de nós de uma forma, mas de qualquer maneira ela tem alguns elementos que são comuns a todo mundo e muitas vezes nos passam despercebidos quando a gente faz a leitura do Evangelho, né? Então Jesus fala para o espírito imortal. Então a qualquer momento da nossa evolução, uma parábola ou qualquer ensinamento de Jesus vai ser muito útil para nós, né? Então eu vou fazer primeiro a leitura do trecho do Evangelho, para que a gente possa compreender. Depois eu vou trazer a questão da contextualização, né, no tempo, no espaço, na situação em que Jesus se encontrava ali com aquelas pessoas, né? Então começa assim a parábola, o fariseu e o publicano. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, sou pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado. O outro não, pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, nós tínhamos os personagens da parábola, o fariseu e o publicano, que eram elementos de destaque da sociedade judaica. Aí eu fui lá para a IA e perguntei para a inteligência artificial qual era o contexto histórico no momento em que Jesus ministrava essa parábola. E aí eu vou lendo aqui e a gente vai comentando, tá? A parábola do fariseu e do publicano, narrada em Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14, foi proferida por Jesus em um
contexto social e religioso muito específico, crucial para a compreensão da sua mensagem. Quer dizer, se a gente não conhece o contexto, se a gente não conhece aquele momento histórico, a gente não consegue compreender a mensagem que Jesus traz por trás dessa parábola, né? Para entender plenamente o impacto das suas palavras, é fundamental analisar a dinâmica da sociedade judaica da época. Aí vem lá o contexto histórico e social. Jesus ministrou essa parábola em uma sociedade profundamente dividida por questões religiosas e de pureza ritual. Então, questões religiosas e de pureza ritual. Era uma sociedade dividida. As pessoas se categorizavam. Elas diziam, eu sou assim, né? Se categorizavam. Elas se colocavam em categorias, que seriam assim uma espécie de castas, né? Em categorizavam e eram categorizadas. Então, elas se categorizavam e categorizavam as outras, de acordo com seu status social e sua observância da lei mosaica. Então, assim, tinham dois aspectos, não é, que faziam com que as pessoas ocupassem determinadas posições na sociedade judaica daquela época. Era o conhecimento, né, era como o status social que elas tinham, né, se eram ricas, pobres, a atividade que elas exerciam, tudo isso, e mais se elas observavam ou não a lei mosaica. O fariseu e seu papel. Os fariseus eram um grupo religioso influente, e a gente sabe que haviam vários estudiosos, né, da lei mosaica, e o mais importante, o que mais se destacava, o mais rigoroso, eram os fariseus, né? Seu nome, que significa separados, eu não sabia, eles se destacavam, eles eram separados, os fariseus, né? Já demonstrava sua postura. Eles se dedicavam rigorosamente ao cumprimento da lei de Moisés e às tradições orais, buscando a pureza ritual, que eles tinham aquelas coisas, né, de lavar os pratos, de não poder comer carne de porco. Tinha uma série de rituais que eles cumpriam para serem puros, para serem considerados puros, né? Então isso já faz com que a pessoa acabe sendo preconceituosa, porque se você acredita que só agindo de uma determinada forma você é puro, aquele que não age como você acaba se achando no direito de considerar impuro, né? Então já demonstrava sua postura, né? Bom, pureza ritual em todas as esferas da vida. Eram respeitados pelo povo, considerados os guardiões da fé e da moralidade, ou seja, eles mesmos se consideravam assim, os outros os consideravam assim, porque eles tinham uma maneira de falar, eles pregavam uma coisa, não que eles fizessem isso necessariamente na vida deles, mas era assim que eles se colocavam na sociedade, né? Eles eram respeitados pelo povo, considerados os guardiões da fé e da moralidade. No entanto, essa dedicação, ela levou muitos a desenvolverem um sentimento de superioridade moral e espiritual, julgando aqueles que não seguiam seus preceitos com a mesma rigidez. Eles representavam a elite religiosa que se via como a mais próxima de Deus. Então, aquele homem que estava lá no templo orando, um fariseu, era assim que ele se via. Culpa dele? Não, era uma questão social, não é? Porque muitas vezes a gente está dentro de um contexto, não é? A gente está dentro de um costume, né? Porque todas as sociedades, elas têm costumes, né? A gente se perguntar o que é uma questão, o que é moralidade, né? O que é moralismo? Se a gente fizer uma comparação entre essas duas palavras, nós vamos encontrar no seio da sociedade grupos que se consideram mais morais, mais moralistas,
né? Mas moralistas não, porque normalmente não se considera que moralista é uma coisa que não é bem considerada, né? Porque tudo que tem sufixoísmo leva a gente para um extremo, mas se consideram mais morais que as outras. O publicano, como é que o publicano era visto? Os publicanos eram cobradores de impostos, né, para o Império Romano. Isso é muito importante, porque o Império Romano era a potência dominante. Eles invadiram e eles estavam ocupando aquele território. Na verdade, eles nem viviam lá, né? Quem viviam lá era o povo mesmo dali, mas que pagava impostos que iam para Roma. E Roma não investia o dinheiro arrecadado nos impostos a benefício do povo, da sociedade judaica. Ficava o dinheiro lá. E aí, eles utilizavam o povo local para fazer a cobrança. Então, era um cidadão judeu, que fazia a cobrança dos seus irmãos compatriotas, e ainda assim, o pagamento que eles recebiam era uma comissão que eles recebiam desse valor que eles arrecadavam. E muitas vezes eles podiam cobrar quanto eles quisessem. Então, muitos enriqueciam porque cobravam além até do razoável e acabavam enriquecendo com o dinheiro que era tirado de uma maneira injusta. Então, imagina um grupo social como esse grupo social é visto pelo restante da sociedade, né? Então, eles eram cobradores de impostos para o Império Romano, a potência ocupante. Por isso eram vistos como traidores, colaboracionistas e pecadores, porque eles estavam traindo seus compatriotas. O que eles estavam fazendo com as pessoas, não é? Era um prejuízo, não é? Não apenas um prejuízo individual, mas um prejuízo coletivo, na medida em que se tirava individualmente das pessoas e não se devolvia para a coletividade, para aquela comunidade. O dinheiro ficava em Roma. Eles cobravam, frequentemente, valores, eles cobravam valores acima do exigido, o que os tornava ainda mais desprezados pela população. Sua profissão os tornava impuros perante a lei judaica e eles eram socialmente excluídos, equiparados a ladrões, prostitutas e outros pecadores públicos. Eles representavam a escória da sociedade, aqueles que na visão dos fariseus estavam irremediavelmente perdidos. Então, a gente tem o outro homem que entrou no templo para orar. Agora vamos ver o que é o templo, né? A oração no templo de Jerusalém. A cena da parábola se passa no templo de Jerusalém, o centro da vida religiosa judaica. O templo era o lugar mais sagrado, onde as orações eram feitas. E era esperado que as pessoas se apresentassem diante de Deus com humildade e reverência. Ao colocar esses dois personagens no templo, Jesus cria um contraste dramático. De um lado, o fariseu, o justo e respeitável, se vangloria e julga o próximo, né? O publicano, o pecador e desprezado, se humilha e busca misericórdia. O propósito da parábola, né, que não é apenas uma história sobre duas pessoas, mas é uma crítica direta à hipocrisia religiosa e ao orgulho espiritual. Jesus a dirigiu a alguns que confiavam em si mesmo por considerarem justos e desprezavam os outros. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Então ele subverteu a lógica da época. O socialmente aceito e religiosamente puro, o fariseu foi rejeitado por Deus, por seu orgulho, enquanto o socialmente excluído e impuro, o publicano, foi justificado por sua humildade. Em essência, a parábola de Jesus é uma lição poderosa que vai além do contexto histórico, mas ganha sua força máxima ao entendermos que ela se opunha diretamente à mentalidade da sociedade em que ele vivia. Ele nos mostra que a verdadeira justiça e aprovação de Deus não vem da observância de rituais ou do status social,
mas da sinceridade do coração, da humildade e do reconhecimento da nossa própria imperfeição. Eu poderia terminar aqui, porque, né, eu acho que esse trechinho aqui, ele já nos deixa assim, a par do que se trata a parábola. Mas eu vou arriscar desenvolver alguns argumentos e algumas reflexões, né? Porque é sempre muito, muito importante. Né? Então, eu até trouxe outras coisas a respeito dos fariseus, né? Curiosidades, que sempre que eu acho curiosidades eu trago para o meu estudo, porque é o meu estudo, né? Então, de vez em quando eu vou lá, eu leio de novo. Então, vou até colocar aqui para vocês, porque os fariseus do hebreu parush, divisão, parush quer dizer divisão, separação, formavam uma das mais influentes seitas judaicas à época de Jesus. Entre essas seitas, né, eles tinha por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras. Aí a gente vai vendo como é que os preconceitos começam, né? Como é que começa a questão da exclusão do outro? Como é que começa esse orgulho de seita, né? Porque orgulho de seita é uma coisa muito séria e é um risco que todos nós corremos, não é uma questão que só afetava os fariseus daquela época de Jesus. Na verdade, quando nós chegamos, por exemplo, nós, né? Vamos falar de nós espíritas, quando nós chegamos numa casa espírita, nós nos agrupamos, né? Nós nos tornamos uma unidade. Por quê? Porque começamos a falar sobre as mesmas coisas, começamos a pensar sobre as mesmas coisas, começamos a comungar ideias, não é? E aí começamos a nos tornar cada vez mais unidos, cada vez mais fortes. E quanto mais cresce aquele grupo, não é? Quanto mais se encontram, quanto mais se conhecem, mais seguros se sentem com relação à sua fé, à sua crença. E aí o que acontece? Quando nós vemos a forma como outros professam a sua fé, aquilo soa para a gente como estranho, né? A gente acha que a gente é que sabe fazer. E aí isso também me leva para um outro lugar que é nosso trabalho, nosso local de trabalho, né? Que a gente está acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito e daqui a pouco chega um outro, né? Pensando em fazer de outra maneira e a gente não concorda porque a gente acha que ele não é capaz, porque afinal de contas ele está chegando agora. Né? Então, assim, aí a gente vai levando isso adiante, né? Aí nós temos nossos pais, aí a gente acha que nossos pais já não sabem mais nada, porque afinal de contas já são velhos, e aí vem nossos filhos, a gente acha que nossos filhos não sabem nada, então nós vamos ficando cada vez mais cheios de nós mesmos, cada vez mais certos da nossa, com mais certeza, né, da nossa nossa capacidade de resolvermos tudo do nosso jeito. Então nós vamos ficando endurecidos e na parte religiosa nós acabamos por achar que nós estamos mais perto de Deus que os outros e então nós nos sentimos no direito de julgar a maneira dos outros orarem, ou da maneira dos outros viverem, ou como as pessoas expressam e professam a sua fé. Mas nós não conhecemos o que vai no coração das pessoas. Deus conhece, né? E nós temos que aceitar o outro como ele é, né? Então, eu tinha falado do fariseu, né? A sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo, os fariseus, né? Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, eram servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias.
cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Aí o que nós podemos ver aí, né? Quando o orgulho toma conta, né, da gente, que a gente acha que a gente sabe tudo, a gente quer dominar o outro, porque a gente se acha mais forte, mais capaz, a gente acha que o outro não sabe nada e por isso a gente pode decidir tudo e a gente quer subjugar o outro à nossa vontade, porque a nossa vontade é uma vontade mais forte que a do outro, né? Em termos históricos, porém, sabemos que existem fariseus notáveis, homens piedosos e de grande influência. Isso eu achei também interessante trazer, porque assim, a gente também não pode colocar todo mundo num balaio só e dizer todo mundo é assim, porque isso também não está correto, né? E aí eu gostei de trazer esses exemplos, né, de homens piedosos e de grande influência que souberam superar os limites do farisaísmo, como é o caso de Nicodemos, como está em João 3:1, do homem que acolheu Simão, em Lucas 7:36, de Gamaliel, quem não conhece Gamaliel, né? Em Atos dos Apóstolos 5:34-35, e do próprio Paulo de Tarso, né? Atos dos Apóstolos 3:5. Então, assim, mesmo os judeus, entre os fariseus daquela época, não é? Haviam também homens bons, e haviam, assim como também os publicanos, entre os publicanos haviam homens bons, né? Então, a gente não pode também categorizar as pessoas, né? Como se fazia, porque então, como é um publicano, ele entra nessa mesma casta, né, das prostitutas, dos ladrões, enfim, de todas aquelas pessoas que a sociedade excluía. Então, não é possível fazer isso. Então, na parábola, a oração, né, do fariseu revela uma atitude de orgulho e julgamento. Ele se exalta, ele vai até o templo, não é? O templo, que é um local de oração, onde ele deveria chegar com o coração dele puro, mas ele não conseguia se enxergar. Porque ele se via de uma maneira tão pura, como se diz, tão superior, não é? Que era assim que ele se apresentava no templo, né? Então, compara-se a outros e enumera suas virtudes. Ele disse, né? Ele diz lá que eu não sou como ele fala. Ele diz: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens. Eu sou melhor, né? Ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. O publicano ele nem conhecia, mas ele era um publicano. Então ele não era como o publicano. Então ele achava que por ele se dedicar a rituais e a lei mosaica e ser cumpridor, a gente nem sabe se ele era realmente cumpridor, né? Ou se era tudo só da boca para fora, mas ele tinha esse orgulho. Como ele era um homem orgulhoso, ele achava que ele se apresentava assim para Deus e dizia: olha, Deus, estou aqui, estou fazendo a minha parte. Isso me lembra muito o irmão Jacó, né? O irmão Jacó não era fariseu, o irmão Jacó era um dirigente espírita, era uma pessoa muito envolvida com o movimento espírita, ele era um homem bom, ele foi presidente da FEB, ele achava que ele chegou no plano espiritual achando que ele estava ok, mas estava faltando o quê? Brilhar a luz dele, e ele foi uma surpresa para ele. Foi uma surpresa, ele teve que passar por um processo para poder conseguir que a luz dele brilhasse, né? Então, assim,
essa quantidade de certeza que às vezes a gente vai acumulando ao longo da vida nos impede de enxergar as coisas pequenas, né? Aí a gente fica que nem o cego de Jericó, Senhor, que eu veja, porque a gente precisa pedir para Deus para abrir os nossos olhos, sabe? Para que a gente possa ver, para que a gente possa se enxergar longe do orgulho, né? Separado do orgulho. Então, os publicanos não representavam essa classe sacerdotal, né? E tinham toda essa categorização de pessoas sem qualificação, né? De ser ladrão, de ser colaboracionista, de ser traidor, enfim. Então, muitas vezes desonestos, né? Eles colaboravam com o opressor, trazendo alguns prejuízos para a sociedade judaica. Tá? E muitas vezes a sua riqueza era fruto de exações e lucros escandalosos, eram vistos como pecadores públicos. Os judeus de destaque consideravam comprometimento ter com eles intimidade. Então, assim, era muito comum quando Jesus estava com eles, né? Porque Jesus estava sempre com quem queria estar com ele, porque ele dizia que os sãos não precisavam de médico, não é? E aqueles que iam ter com ele sabiam da sua condição doentia e da sua necessidade daquele médico maravilhoso que era Jesus, né? Então, Jesus estava com todos. E quando Jesus se aproximava do publicano, assim, quando ele chamou Zaqueu para vir, que ele queria ir dormir na casa dele naquela noite, as pessoas que estavam ali na volta comentavam que Jesus foi até lá para dormir na casa de uma pessoa perdida, que era um publicano, que era Zaqueu. Mas ninguém conhecia o coração de Zaqueu. Ninguém sabia, né, que naquele momento ele já estava pronto para receber Jesus, né? Para receber Jesus, ele já estava prontinho, porque nós somos espíritos que estamos evoluindo. Muitas vezes nós estamos cometendo erros na nossa vida, um atrás do outro, por falta de entendimento. Chega um momento que os nossos olhos se abrem e a gente enxerga o que a gente precisa ver. E nesse momento a gente sente um vazio, porque tudo aquilo que nos preenchia, tudo aquilo do que nós estávamos cheios, na verdade não nos preenchia. Então a gente se dá conta disso. E quando a gente se dá conta disso, a gente tem necessidade de Jesus. A gente precisa se aproximar de Jesus, porque Jesus é o caminho, né, que nos leva ao Pai. E Ele que nos trouxe essas missões tão importantes. Então, a gente não pode julgar por isso, mesmo que a gente sinta que a gente está fazendo tudo certo. A gente não pode achar que a gente está numa condição perante Deus, porque nós não sabemos como Deus enxerga os nossos corações, né? Então, na sua oração, o publicano nos mostra uma atitude de humildade, de contrição e reconhecimento das suas imperfeições, porque em algum momento da caminhada, o publicano não se dava conta de que ele estava cometendo um ato equivocado. Ou se ele se dava conta, ele não conseguia ainda entender as consequências daquele ato. Porque são situações muito complexas, não é? A gente não erra deliberadamente. Eu sei que eu estou errando, eu vou continuar errando. É raro isso, é raro isso. Normalmente a gente erra porque a gente não sabe fazer certo. A gente está num caminho, a gente pensa de um jeito, e é muito comum, assim como os fariseus, a gente pensar em grupo. A minha família toda pensava assim. Então eu continuo pensando assim, até que um dia eu me pergunto, mas isso está certo? Aí a gente diz, não, isso não está certo. Aí a gente começa a mudar. Eu não sei, eu vejo na minha família muitas coisas equivocadas. Agora, tem coisas que eu faço que eu não enxergo ainda, né? E se alguém vier me falar, eu sou capaz ainda de ficar chateada,
porque não vou nem aceitar que eu ajo daquela forma, né? Então, assim, faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa condição humana, não é? E ali naquele momento, tanto o fariseu não conseguia se dar conta ainda do tamanho orgulho que ofuscava a sua visão, como o publicano talvez ainda não soubesse que ele precisava mudar, né, a sua maneira de ser para não causar prejuízo ao outro, ou não fazer ao outro o que não quereria que o outro fizesse comigo, né, que era o maior pecado dele. Mas ele tinha uma coisa de bom, ele conhecia seus erros, ele se conhecia. Porque quando ele chega no templo e ele diz, né, que ele não tem dignidade, ele fica longe, ele não chega perto, porque ele não se sente digno de ir até lá, né? Não é que ele se despreze, o outro despreza ele, mas ele está ali pedindo misericórdia a Deus, né? Então ele se coloca de uma maneira humilde. E a humildade não é uma questão de humilhação, por isso que chega lá no final, ele diz, né, que os humildes serão exaltados, né? E os que se exaltam serão rebaixados. Por quê? Porque normalmente os que se exaltam fazem isso por ignorância, fazem isso por orgulho. Eles não sabem a sua condição. Não sabem, o fariseu não sabia a condição dele. O publicano sabia. Então, quando a gente já se conhece, a gente reconhece a nossa condição ainda, a gente se coloca numa postura humilde, né? E com tanto ritual que os fariseus cumpriam, mesmo assim ele não se dava conta da necessidade de se colocar de uma maneira humilde dentro do templo, né? Em oração. Então esse contraste, né, crucial que se coloca, onde o fariseu se ergue em sua suposta superioridade, o publicano se postra em humildade. Um aponta o dedo para o outro, enquanto o outro aponta o dedo para si mesmo. Então essa comparação que Jesus traz é para ver a importância, não é sobre o que nós estamos fazendo, mas é como nós estamos já nos enxergando, sabe? Que já nos conhecemos e já conhecemos as nossas imperfeições. Como é que a gente faz para conhecer as nossas imperfeições? Eu até peguei isso em algum lugar aqui que eu achei bem interessante. Bem interessante. Vamos mais para frente um pouquinho. Aqui também sobre a humildade, né? Em sentido estritamente etimológico, humilde provém de humus, rente com a terra. Entretanto, muitos interpretam o vocábulo como sinônimo de servilismo, de falta de brio, de ausência de dignidade pessoal. Então, hoje eu estava conversando com um motorista de Uber e ele me falou sobre uma coisa muito interessante. Ele falou sobre a questão do amor próprio, né? Que ele falou que a esposa dele estava seguindo alguns influencers que estavam falando sobre a importância de ter amor próprio, e ela estava falando muito sobre amor próprio. E aí ele pegou e disse para ela assim: você só toma cuidado para você não confundir amor próprio com egoísmo. E aí eu pensei, né, porque eu estava com a cabeça aqui no estudo, e eu disse, é interessante, né, porque o limite do amor próprio é o amor ao próximo, que também é importante, né, porque para Deus ele diz, amar o próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa se amar, o amor próprio é importante, e o amor ao próximo também é. Então onde é que termina o amor próprio? É onde começa o amor ao próximo, né? Se eu tenho que sacrificar o amor ao próximo pelo meu amor próprio, então alguma coisa está errada. O inverso também é verdade. O amor ao próximo tem que ter limite no amor próprio. Por quê? Eu não posso cuidar dos outros e deixar de me cuidar, porque eu sou o mais próximo de mim. Eu preciso me cuidar. Então eu tenho que cuidar dos outros, mas eu não posso descuidar de mim, porque eu sou o espírito mais importante para mim mesmo, porque Deus quer que eu me cuide. Porque
porque para ele é importante que eu evolua como espírito. Então, o limite do amor ao próximo é o amor próprio. E muitas vezes a gente tem que colocar limite no próximo, porque o próximo desconhece o limite e ele está usando o amor próprio em detrimento do meu amor próprio, né? Quando dois amor próprio entram em confronto, né? A gente tem que ponderar esses dois princípios que são igualmente importantes. Então, assim, são coisas que são reflexões que essa parábola nos traz sobre a importância de nós nos conhecermos, de nós conhecermos os nossos potenciais e conhecermos as nossas vulnerabilidades, que isso é importante também, né? Então, humilde é antônimo de arrogante, de presunçoso, agressivo. É aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com a grandeza de ânimo o excesso alheio, para depois, serenamente, restabelecer a normalidade de uma situação, né? Esse é considerado um humilde, é aquele que fala sem atacar, né? Mas que consegue colocar, se posicionar, né? Ter a sua postura. Não é você aceitar tudo que o outro fala, tudo que o outro quer para não se incomodar, não é isso. Mas também não é atacar, não é gritar, não é? É tolerar, é entender. Isso é muito difícil, a gente entender onde o outro está. Porque às vezes a gente está tão preocupado também em olhar onde a gente está, mas que a gente acha que o outro tem que vir junto. E o outro ainda está um pouquinho mais atrasado, então nos dá um pouquinho de trabalho. Só que a gente esquece isso. Isso é uma falta de caridade, né? Com o outro que vem um pouquinho mais atrás, né? Então a humildade se opõe ao orgulho, à vaidade e à presunção. E aí, o templo também tem como significado um significado mais subjetivo, que indica o centro, a nossa essência, né? Das nossas cogitações íntimas e autênticas, onde trazemos gravados nossos sonhos e ideais. O Espiritismo ensina que à medida que evoluímos, santificamos também esse templo íntimo, aperfeiçoando nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras e ações. Então, naquele momento em que o fariseu e o publicano entraram no templo, né, e é a maneira como Jesus diz que nós devemos orar, que nós devemos nos recolher no nosso aposento, não devemos fazer preces chamativas, né, mas sim devemos nos recolher. É nesse lugar íntimo, que é o templo do nosso coração, que nós devemos nos recolher para orar, né? E elevar o nosso pensamento ao Pai, para que os bons espíritos nos conduzam, né? E nos orientem sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos medos, né? Que nós nos colocamos, né? Quando nós nos colocamos em prece, nós devemos entregar a Deus o que há de mais profundo no nosso ser, né? Nós não precisamos pedir eu quero isso, nós temos que saber o que nós queremos, mas nós não precisamos fazer grandes afirmações nem justificativas, porque se nós nos conhecermos e se nós pedirmos ao Pai a compreensão, a tolerância, a paciência, para passarmos pelos momentos que nós estamos passando, nós já vamos receber do alto esse tanto de força, esse tanto de paciência, esse tanto de tolerância que nós precisamos. Por quê? Porque nós não precisamos nos justificar, né? O fariseu se justifica para Deus. Por isso que Jesus diz que o publicano sai justificado, porque ele chegou lá e se colocou humildemente. Então, Deus, que já sabe o que vai no coração dele, já justificou ele, está justificado. Enquanto o outro não. O outro foi lá e se justificou, né? Ele se exaltou. Então, aí tem uma reflexões para as nossas vidas, né? Nós temos um fariseu interior, é sobre isso nós precisamos pensar, né? Quantas vezes nos pegamos julgando o próximo, comparando as nossas ações, as nossas virtudes com as dos outros?
Quantas vezes nos orgulhamos de nossas boas ações, esquecendo que o bem deve ser um dever natural, né? Precisamos silenciar o fariseu que existe em nós, ou pelo menos educá-lo, né? Educá-lo para que ele chegue no templo, né? Tranquilo, porque nós estamos em prece o tempo todo, nós estamos em conexão com o alto o tempo todo. Então não adianta também a gente deixar todo o nosso orgulho aqui, entrar no templo sem ele, depois sair do templo, pegar ele, botar nas costas e seguir caminho com ele. Nós precisamos então tentar trabalhar em nós o nosso orgulho, né? E o nosso publicano interior. A humildade nos leva a uma profunda autoanálise com o publicano. Devemos voltar nossos olhos para dentro, reconhecendo as nossas imperfeições e suplicando por auxílio para superá-las. A verdadeira oração é aquela que brota do coração, contrito, pedindo perdão e forças para seguir adiante, né? Então, a lei do amor e a ação, porque a oração também, ou melhor, a caridade é uma forma de oração, né? Quando nós fazemos o bem, quando nós pensamos no outro, nos preocupamos com o outro, cuidamos do outro, né? Ou seja, quando nós saímos desse nosso ego, né? Desse nosso mundo e começamos a olhar o mundo do outro, além de nós estarmos colaborando com a obra do Pai, né? Porque cuidar do outro é colaborar com a obra do Pai, nós também vamos estar praticando a caridade, né? E a lei do amor, né? Que o amor ao próximo, ele é um amor, como se diz, é um amor concreto, é um amor que tem que se converter em atitude, em ação, em obras, não é? Não é um amor contemplativo. O amor contemplativo a gente tem por Deus, que a gente está aqui, né? A gente louva a Deus. O amor pelo próximo tem que ser um amor em ação, tem que ser um movimento em favor do outro, né? Preocupado com o que o outro precisa, com a felicidade do outro, até em não incomodar o outro, em ouvir o outro, enfim. Então, a vigilância sobre nossos pensamentos, sentimentos e atitudes para que a humildade se manifeste no dia a dia, né? A verdadeira fé se mostra pelas obras, né? A fé sem obra é morta, né? Então, a parábola é um convite à prática consciente de cultivar o arrependimento diário, ter compaixão e fazer um trabalho interior. Então, perguntas para reflexão. Em quais áreas da vida temos atuado como fariseu, né? Porque uma coisa é ter o fariseu dentro de nós, outra coisa é a gente agir como fariseu. Onde podemos cultivar mais humildade semelhante ao publicano? E como transformamos fé em ações que promovem o bem? Ou seja, como é que eu faço a minha fé ser ativa, né? Como é que eu converto a minha fé em obras? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer o tempo todo, né? Aí a aplicação prática da lei do amor na vida cotidiana. Autocrítica. Como reconhecer meus limites pessoais sem autodesprezo? Porque uma coisa é a gente não ser orgulhoso, não ser vaidoso. Mas a outra coisa tem a ver com o nosso amor próprio, né? É não se desprezar. Tem coisas que a gente ainda não consegue fazer. Ok, a gente tem que se acolher também amorosamente. Se eu não consigo dar conta disso, está tudo bem, eu ainda não consigo. Eu vou me acolher amorosamente. Também vou validar as minhas ações. Porque a humildade, uma vez eu li uma frase, que a humildade é aceitar o lugar designado por Deus, seja na frente ou atrás. Ou seja, se o lugar que eu estou ocupando fica lá no fim da fila, lá no último, eu aceito. Se a posição que me cabe nesse momento é à frente, dirigindo, comandando, eu aceito também, com humildade, né? Então isso é humildade. O fato da gente reconhecer um talento na gente, uma competência, não é falta de humildade, não é orgulho, né? A vaidade é outra coisa. A vaidade é quando a gente se exalta,
não é? A vaidade é quando a gente se arvora condições e se compara aos outros, isso é vaidade. Agora, a gente reconhecer que tem, eu cozinho bem, é um talento que eu tenho, né? Ou eu não cozinho bem, eu sabia que eu não cozinho bem. Ou seja, tanto faz uma condição ou outra, eu aceitar com naturalidade, né? E o arrependimento ativo, que é o fato de pedir perdão e reparar danos, pedir perdão, reparar danos e, mais que isso, melhorar os hábitos, né? Aliás, isso tudo está lá no livro Céu e Inferno, né? Naquela parte do Código Penal da Vida Futura, onde a gente precisa primeiro se arrepender. Quando a gente faz uma autocrítica, a gente vê que agiu errado, primeiro a gente tem que entender que aquilo é um erro. Porque às vezes a gente está cometendo erro, a gente não se dá conta. Mas aí quando a gente se dá conta, a gente se arrepende, puxa vida, né? E aí eu vou reparar. Como é que eu vou reparar? Eu vou pedir perdão, mas se eu quebrei alguma coisa, eu vou ter que consertar, né? Se eu causei algum prejuízo, eu vou reparar. Isso é reparação. E a doutrina espírita, ela nos traz isso muito claramente. Não é aquele perdão que você deva se punir, se penalizar, morrer de remorso. Não é essa a ideia. A doutrina espírita nos ensina que depois que a gente se dá conta do erro, depois que a gente se arrepende, a gente pede perdão e a gente repara. E é por isso que a gente reencarna, porque nem sempre a gente consegue reparar na mesma existência, né? Por isso que Jesus dizia, perdoa o teu irmão, te reconcilia com ele enquanto está com ele a caminho, porque nem sempre a gente vai se encontrar no mesmo caminho, né? A atitude de serviço, que é a humildade no convívio, o encorajamento aos outros, né? Esse empoderamento, quando alguém está tentando fazer alguma coisa, estimular a pessoa para que ela faça, para que ela cada vez faça melhor, não é? Confiar, empoderar, reconhecer, isso tudo é importante, né? E evitar julgamentos precipitados. Gente, isso aqui é tudo que eu não faço, né? Mas princípio de misericórdia, empatia com as fraquezas alheias, compaixão em ações. Ou seja, a gente poder estar sempre olhando e compreendendo o outro, né? Quando o outro erra, que ele ainda não está em condição de fazer diferente e perceber aquilo. Isso está dentro dessa ideia de melhorar hábitos, né? Que é o que nós precisamos fazer. Porque além da gente se arrepender, a gente reparar, a gente precisa parar de errar, pelo menos cometer o mesmo erro, né? Então isso é importante dentro da nossa, desse nosso reerguimento, né? Porque é muito ruim a gente reconhecer um erro, né? Depois a gente tem que se humildar para poder pedir perdão, porque para pedir perdão a gente tem que descer do salto, tem que quebrar o orgulho, né? E aí a gente quebra o orgulho, pede perdão e a gente modifica aquele hábito. A gente já está 100%? Não está 100%, porque a gente tem muita coisa para melhorar, né? E como dizem, são muitas camadas. A gente resolve uma camada, aí vem uma outra camada e assim a gente vai até chegar na nossa essência, né? E o princípio da misericórdia, que é a empatia com as fraquezas alheias, né? A maneira correta de orar, que é outro aspecto relevante, né? O estudo da parábola indica que a prece deve estar sempre revestida de humildade, tal como agiu o publicano, e não com orgulho. Então a prece é um recurso divino em nosso benefício, mas não basta orar, é preciso saber como nos dirigir ao Senhor da vida, sintonizando com a falange de espíritos superiores que, agindo em seu nome, nos concedem o necessário conforto moral para enfrentar as dificuldades e os desafios inerentes, né? No nosso processo, inerentes ao nosso processo ascensional. Então, a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, porque a gente sabe que a lei de Deus ela é imutável, não é?
ela é imutável, porque ela é perfeita e ela é eterna. Então, nós não temos que pedir para que ela não incida sobre nós. Nós temos que pedir para que Deus nos dê coragem, força, resiliência, perseverança, resignação, né? E todas as virtudes que são necessárias para passar pelas provas que a gente está passando. Então, a síntese da mensagem é que a parábola do fariseu e do publicano é um lembrete de que Deus vê o que está no nosso coração, né? E nós precisamos, muitas vezes, nos colocar mesmo numa posição como publicano, né? Mesmo que a gente se considere perfeito, né? A gente precisa, como é que se diz, nos colocar para Deus como uma criança, não é? Puro, como eu sou, porque Deus me ama como eu sou, nesse momento que eu estou. E Ele gosta muito mais de mim que eu, né? Ele gosta muito mais de nós que a gente pode gostar, porque o amor de Deus a gente não consegue nem imaginar como é, né? Então Ele está sempre conosco, sempre cuidando da gente em todas as situações, né? E nós não precisamos chegar para Ele dizendo para Ele das nossas virtudes. Ele sabe do que nós somos capazes. Ele sabe das nossas potencialidades, assim como Ele conhece as nossas fraquezas. Então, quando a gente reconhece uma fraqueza que Deus já sabe que a gente tem, a gente está sendo humilde. A gente está se colocando para Deus com sinceridade. Agora, quando eu quero explicar para Deus o que eu tenho de bom, é porque eu não estou tão certo assim, né? Porque, de fato, eu não estou me portando como eu prego, né? Que seria a hipocrisia, né? E o orgulho espiritual de achar que eu estou mais perto de Deus que todos os outros irmãos. É por isso que a gente não pode julgar. Então, muito obrigada pela oportunidade desse estudo, que foi um estudo, para mim, foi muito importante. E eu desejo que ele possa também ser útil para todo mundo, para todos os corações. Obrigada. Nós só temos que agradecer, né, para a nossa irmã, por tudo que ela nos trouxe, e como é importante, né? Aliás, todas as parábolas são tão importantes, né, porque trazem esse conteúdo espiritual, né, por trás, que a gente precisa compreender tanto, né? E a nossa irmã trouxe tantas reflexões para nós, né, para que a gente possa sair daqui refletindo cada vez mais sobre o que trazemos em nós, né, o que sentimos, o que pensamos, como devemos agir, como devemos nos colocar, né? Que possamos, fechando os nossos olhos nesse momento, dentro dessa atmosfera espiritual que nos envolve nesse instante, sob o amparo destes nossos irmãos franciscanos, que nos trazem o exemplo claramente da humildade, do amor, da caridade por todos, que possamos nos fortalecer por dentro nesse propósito único de fazermos o bem, de cumprirmos com as nossas tarefas, de seguirmos com o Mestre na nossa mente, no nosso coração. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que sempre nos trará tudo aquilo que necessitamos. Toda a paz, mexendo com os nossos corações, nos trazendo ânimo para continuarmos seguindo a sua estrada. Que a paz do Divino Mestre permaneça dentro de nós, que possamos voltar aos nossos lares, levando essas melhores vibrações a todos, e que saiamos daqui com a vontade sempre de realizarmos o melhor para todos os nossos irmãos de caminhada. Esse é o único caminho. Paz e bem, meus irmãos, a todos nós, encarnados